Os hábitos são uma grande parte de quem somos. O que fazemos habitualmente constitui grande parte de tudo o que fazemos diariamente. Na verdade, estima-se que até 70% do nosso comportamento, quando estamos acordados, seja composto por comportamentos habituais. As pessoas são muito variáveis e se você não consegue formar um hábito facilmente, isso não significa que você não possa formar outros hábitos facilmente. Leva 21 dias para formar um hábito. Algumas pessoas dizem 18, outras dizem 21, outras 20, algumas dizem até 60 dias. Então, qual é o correto? Isso depende do hábito que está se tentando formar ou depende da pessoa que está tentando formar o hábito? Há um estudo publicado em 2010 falando que em diferentes pessoas, para o mesmo hábito ser formado, podem levar de 18 a 254 dias para formar esse hábito. Então, o que eu gostaria de fazer é pegar a literatura científica que fala sobre como o sistema nervoso aprende, que envolve a neuroplasticidade, e aplicar isso à formação de hábitos, ou à manutenção dos hábitos, ou quando decidimos mudar, como é difícil abandonar hábitos específicos. A ferramenta que eu gostaria de compartilhar é baseada em pesquisas na literatura da psicologia, que explica que, com cada repetição de um hábito, ocorrem pequenas mudanças nos mecanismos cognitivos e neurais associados à memória procedural. Então, agora eu vou explicar rapidamente o que é a memória procedural. Na neurociência da memória, distinguimos entre o que é chamado de memória episódica e memória procedural. A memória episódica é a recordação de um conjunto particular de eventos que ocorreram, enquanto a memória procedural consiste em manter em mente a sequência específica de coisas que precisam acontecer para que um resultado específico ocorra. Para entendermos melhor, pense na memória procedural como uma receita ou um protocolo para uma série de exercícios ou um percurso específico para correr ou andar de bicicleta, ou um número de voltas que você vai nadar e como você vai executá-las. É muito claro que, para quem está tentando adotar novos hábitos, entrar na mentalidade, especificamente da memória procedural, é muito útil para superar a barreira do que chamamos de fricção límbica. Como você faz isso? Bem, com um simples exercício de visualização e nem precisamos fazê-lo de olhos fechados. Muitas vezes, quando ouvimos sobre exercícios de visualização, pensamos em sentar em uma posição de lótus, com os olhos fechados e tentar visualizar algo com muita dificuldade. Não precisa ser assim. Você pode simplesmente, ao decidir adotar um novo hábito, pensar na sequência muito específica de etapas necessárias para executar este hábito. Eu vou usar um exemplo trivial, mas isto pode ser aplicado com qualquer outro exemplo. Vamos dizer que eu queira adquirir o hábito de fazer para mim ou para alguém da minha casa uma xícara de expresso todas as manhãs. Eu realmente pensaria em cada um desses passos. Pensaria em entrando na cozinha, ligando a máquina de café expresso, preparando o expresso e iria estar percorrendo cada um desses passos do início ao fim. Acontece que apenas esse simples exercício mental, feito uma vez, pode fazer com que as pessoas tenham uma probabilidade muito maior de realizar este hábito regularmente, não apenas na primeira vez, mas à medida que continuam nos dias e semanas seguintes. Isso é notável para mim, e a literatura sobre esse tema é realmente robusta. Agora, eu gostaria de discutir uma segunda ferramenta que eu acho que talvez seja a ferramenta mais poderosa para adquirir e manter novos hábitos. As duas coisas que eu estou me referindo é o que chamamos de agrupamento de tarefas. Os circuitos nervosos associados ao agrupamento de tarefas são basicamente os circuitos neurais que permitirão que você aprenda um novo tipo de hábito e quebre hábitos que você gostaria de abandonar. Temos em nosso cérebro um conjunto de circuitos neurais que se enquadram no termo geral dos gânglios basais. Os gânglios basais estão envolvidos na execução de ações, o que significa fazer certas coisas, e na supressão de ações, ou seja, não fazer certas coisas. De forma experimental, eles são referidos como sim, pode ser feito, ou não, não pode ser feito. Algumas pessoas se encontram mais na categoria que é muito fácil fazer certas coisas, mas é muito mais difícil não fazer outras. Algumas pessoas têm circuitos muito robustos do tipo não fazer, o que as deixa com muita restrição comportamental. Elas têm muita dificuldade em agir. E algumas pessoas têm um equilíbrio perfeito entre os dois, mas eu, sinceramente, nunca conheci uma dessas pessoas. O agrupamento de tarefas envolve um conjunto particular de circuitos neurais dentro dos gânglios da base. Temos circuitos particulares em nosso cérebro dedicados a enquadrar os eventos que acontecem logo antes e enquanto iniciamos um hábito e logo depois enquanto terminamos um hábito. Em outras palavras, esses eventos atuam como uma espécie de marcadores para a execução do hábito, mas não a execução do hábito em si. Isso é muito importante porque o agrupamento de tarefas é o que determina se um hábito será dependente do contexto ou não.
se será forte e provável de ocorrer, mesmo que não tenhamos dormido bem na noite anterior, mesmo se estivermos nos sentindo distraídos, mesmo quando não nos sentimos emocionalmente inclinados a fazer algo ou estamos completamente sobrecarregados por outros eventos. Se os circuitos neurais para o agrupamento de tarefas estão profundamente embutidos em nós, isso significa que esses circuitos neurais estão bem estabelecidos em torno de um hábito específico. É provável que continuemos com aquele exercício cardiovascular de intensidade moderada, independente das circunstâncias. Isso significa que vamos escovar os dentes, não importa o que aconteça. Na verdade, escovar os dentes é um exemplo bastante válido, porque, para a maioria das pessoas, mesmo se você tivesse uma noite de sono terrível, mesmo se tudo em sua vida estiver dando errado, as chances são de que, ao menos que você esteja muito deprimido, você vai ter que ir trabalhar, ou mesmo que não esteja, você ainda vai realizar o comportamento de escovar os dentes de manhã. Na verdade, eu espero que sim. É provável que você esteja menos propenso a realizar hábitos específicos que não considere necessários. No entanto, ao considerar atividades como escovar os dentes, fazer exercícios, comer certos alimentos ou talvez se envolver socialmente de maneira específica, você é quem atribui qualquer tipo de avaliação de valor sobre quais hábitos são essenciais e quais são negociáveis. Então, o agrupamento de tarefas estabelece uma impressão neural, uma espécie de impressão digital no seu cérebro de que esta coisa precisa acontecer em um determinado momento do dia, tanto que se torna reflexiva. Então, é importante pensar na sequência dos eventos necessários para se envolver nesse comportamento. Aquela visualização do exercício que mencionamos antes pode ajudar. Sim, também é uma maneira de orientar seu sistema nervoso para esse processo do agrupamento de tarefas, de modo que seu sistema nervoso seja direcionado para a execução de um hábito específico. Sim, isso é um pouco como aquecer o seu corpo para o exercício. Quando o sistema estriado dorsolateral está envolvido, seu corpo e seu cérebro estão preparados para executar um hábito. Então, você pode conscientemente inserir qual hábito deseja realizar. Se você considerar a adoção de um novo hábito ou tentar quebrar um hábito existente, é útil não apenas pensar nos aspectos procedimentais do que você vai fazer, mas também considerar os eventos que precedem e sucedem esse hábito específico, bem como a execução ou, pelo menos, o esforço para executar esse hábito. O que você está fazendo é lançar uma espécie de holofote em torno de um intervalo de tempo ou de um conjunto de eventos aos quais a dopamina pode ser associada. Como é isso no sentido prático? Bem, novamente vou apenas tentar usar exemplos concretos muito simples, mas isso poderia ser aplicado a qualquer coisa. Digamos que eu seja alguém que tem dificuldade em ajustar aqueles 30 a 60 minutos de exercícios cardiovascular durante o período da manhã. O que devo fazer é antecipar positivamente o início e o término dessa sessão, certo? Então, ao invés de dedicar o meu pensamento no esforço em fazer as duas sessões de cardio, devo pensar em como vou me sentir depois das sessões. Portanto, não apenas pensar em como vou me sentir bem depois, mas também pensar em como será difícil no início e depois tentar me recompensar subjetivamente por toda a experiência. Em outras palavras, começar a recompensar pelo meu agrupamento de tarefas. Além de recompensar a execução do hábito em si, entrarei na ferramenta específica para quebrar hábitos, para capturar a sequência de eventos não que levaram à execução do meu hábito, mas, na verdade, para aproveitar o fato de que os neurônios responsáveis por gerar aquele mau hábito estavam ativos há pouco. E para realmente se envolver em um comportamento de substituição imediatamente depois. Agora, isso é realmente interessante e acho poderoso, porque pensei que você teria que se envolver em um comportamento substituto que realmente substituísse o mau hábito. Certo, você teria que ser capaz de identificar o seu estado de espírito ou a sequência de eventos que levavam ao mau hábito. Mas sim, o estágio imediatamente após a execução do mau hábito é uma oportunidade única de inserir um tipo diferente do que chamamos de comportamento adaptativo. Mas isto pode ser qualquer coisa que não esteja alinhada com o comportamento ruim. Vamos dar um exemplo. Digamos que você esteja tentando se concentrar no trabalho. Você pega o celular e se sente desapontado consigo mesmo por ter pego o celular. Claro que você poderia pensar em simplesmente deixar o celular de lado e retomar o trabalho, mas se você fosse bom nisso, em primeiro lugar, provavelmente não teria pego o celular. Então, o que acaba sendo muito eficaz é se envolver em algum outro hábito positivo. Agora, isso tem dois efeitos principais. O primeiro é que você começa a vincular no tempo a execução de um mau comportamento a esses outros bons comportamentos, e ao fazer isso, você recruta outros circuitos neurais, outros neurônios, e então pode começar a desmantelar um pouco essa sequência de disparos associadas ao mau comportamento. Em outras palavras, você começa a criar uma espécie de hábito duplo que começa com um mau hábito e termina
com um bom hábito. E isso cria uma incompatibilidade temporal suficiente para você reconhecer quando está caminhando para um mau hábito, e isso se torna mais atraente para você. Então, novamente, quero deixar isso muito claro. Digamos que o comportamento seja pegar o telefone de forma reflexiva. Você faz isso e você pensa, oh meu Deus, eu fiz isso de novo. Aqui está o que eu vou fazer. Você colocaria o telefone de volta e então se envolveria em algum outro comportamento positivo ou que você considere positivo. E aqui é muito subjetivo. Então é difícil para mim dar um exemplo que necessariamente faça sentido para todos. Mas, talvez você esteja trabalhando por exemplo, na sua hidratação. Então, talvez você tome um copo d'água. Talvez você esteja tentando fazer exercícios respiratórios. Ou, talvez você esteja tentando aprimorar suas habilidades de fala em outro idioma. Então, você passa 5 minutos fazendo um tipo específico de aprendizado de idioma. Você literalmente para tudo o que está fazendo e executa este outro novo hábito positivo no período imediatamente após. Logo depois disso, mesmo por um curto período de tempo.